eu ver se está gravando aqui. Estamos gravando. Então vamos lá. Então isso aqui é exercício 10 da lista de funções atualizada, né? E aqui também é o exercício 13. Aqui tem um lambda pertencente a L, lambda pertencente a L. Bem, então aqui é provar que a imagem inversa da diferença é a diferença da imagem inversa. Então vamos à prova disso aqui, ó. A prova eu vou pegar. Bem, é provar a dupla inclusão, né? São dois conjuntos. Lembrando que essa função f, ela é de A em B, e Z e W são subconjuntos de B, e a gente está puxando para trás esses subconjuntos, né, com a imagem inversa aqui, ó, tá? Então, esses elementos aqui são elementos de A, né? São subconjuntos de A, isso aqui, ó. Então, e como são subconjuntos do domínio da função, eu vou pegar um elemento aqui e vou chamar de Azinho, tá? Eu vou até escrever aqui que a nossa f, ela é de A em B, ó. Tá? De A em B. E aí, como esse subconjunto é de A, eu vou chamar o elemento dele de Azinho só para ser compatível, né, no ambiente em que a gente está. Então, é aquela coisa, é pegar um elemento aqui e provar que ele está aqui, portanto, vale essa inclusão, né, valeria essa inclusão, e provar que um elemento que está aqui à direita, ele vai ser daqui, e aí a gente prova essa inclusão contrária. Quem quiser separar, gente, a prova, né, fazer só uma inclusão, ou depois fazer só a outra, tudo bem. Eu acho que aqui acho que aqui dá para fazer as duas por equivalência direto, tá bom? Vou tentar, qualquer coisa eu reescrevo. Então, eu vou pegar um elemento do lado esquerdo, tá? Um A pertencente a f menos 1 de z menos w, tá bom? E aí, bem, vamos seguir com isso. Isso é equivalente, tá? Ou seja, está na imagem inversa de um conjunto, né? Por definição da imagem inversa, isso significa que o f de A está caindo aqui dentro, né? Que o f de A pertence a z menos w. Tá bom? E aí, isso, isso é equivalente, tá? Por definição de diferença, né? O que é estar na diferença entre dois conjuntos, que o f de A pertence a, a esse aqui e não pertence, né? F de A não não pertence a W, tá? E aqui acabou-se, né? Praticamente, ó, aqui, isso é equivalente, né? Por definição de imagem inversa, como a imagem do A, né, está caindo dentro desse conjunto, o A pertence à imagem inversa desse conjunto, por definição, que isso é a definição, né? A imagem cair num conjunto, esse elemento do domínio está na imagem inversa desse conjunto, tá? E, por sua vez, né, se a imagem não cai dentro do conjunto, é porque o A não está na imagem inversa. Então, esse A aqui, ó, pelo fato da imagem dele não estar dentro desse conjunto, ele não pertence à imagem inversa desse dado. Tá? E agora aquela coisa, a gente agora está com o nosso A, que está nesse conjunto aqui, né? Esse aqui é um subconjunto de Azão, esse aqui é um subconjunto de Azão, esse Azinho ele está nesse subconjunto e não está nesse aqui, ó. Então, isso é equivalente, por definição de diferença, né? Significa que esse A pertence a f menos 1 de Z menos f menos 1 de W. Tudo por equivalências, né? São uma, duas, três, quatro equivalências. Então, ele está num conjunto se somente se está no outro. Então, vale a dupla inclusão, tá? Então, vale tanto essa quanto essa e, portanto, os conjuntos são iguais. Tá? Aqui a gente encerra essa prova aí. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Qualquer dúvida, por favor, se manifestem a qualquer momento, tá? Podem me interromper, fiquem à vontade. Então, vamos aqui à prova desse 13. Tá? A prova do 13 é que a imagem, né, direta da união e a união das imagens diretas. Vou fazer a prova. Então, é aquela coisa, essa dupla inclusão, gente, que eu sempre faço aqui, né? Pego um elemento aqui, tá aqui. Bem, se esse conjunto for vazio e por acaso não tem elemento para a gente pegar, a inclusão ela já vale imediatamente, tá? Então,
sendo muito preciso, bem rigoroso mesmo, a gente teria que escrever assim, ó, se esse conjunto aqui, ó, é vazio, a inclusão é imediata. Do contrário, seja A pertencente a esse conjunto, tá? E aí segue essa prova, tá? Mas como essas inclusões, né, no caso do vazio, são sempre verdadeiras, a gente já pode, né, colocar a prova desse tipo. Caso esse conjunto tenha elemento, o elemento de cá vai ser elemento do lado direito. E caso o lado direito tenha elemento, o que for do lado direito, elemento, vai ser do lado esquerdo. Tá bom? Então, isso aqui já é o suficiente para demonstração. Vamos aqui então. E aí eu vou omitir a questão de citar os vazios, né? Então, se isso aqui for vazio, a inclusão é verdadeira, se isso aqui também, a inclusão é verdadeira. Então, caso tenha elemento, a gente pega um... E aí, para seguir aquela coerência com a notação, né? Esses X aqui, esses conjuntos, eles são subconjuntos de A, que a gente está unindo. E aí, de novo, isso aqui é um subconjunto de A. E a gente vai estar pegando a imagem direta desse subconjunto de A. E isso aqui agora é um subconjunto de B, tá? E então a gente está em B. E aí, para pegar um elemento aqui dentro, eu vou chamar de Bzinho, tá? Porque isso aqui já é, a gente está no contradomínio. Então, eu vou pegar um Bzinho que está no F dessa união, né, de x lambda, lambda pertencente a um certo L. Tá? Então, vamos lá. Peguei um elemento na imagem direta desse conjunto aqui. Ó, tá? O que é que significa isso aí? Por definição de... Vou escrever assim, ó, imagem direta. Tá? IMDIR. Tá? Por definição de imagem direta, significa que esse B é a imagem de alguém que está aqui dentro desse conjunto. Tá? Então, aí você escreve isso do jeito que você achar melhor. Então, eu vou escrever assim. Então, isso significa que existe um A que está nessa união, a união desse x lambda, com lambda pertence a L, tal que a imagem desse A dá o nosso B. Ó. O B ele é a imagem de um elemento A que está nessa união. Tá? Beleza. Então, aí eu vou mexer nisso aqui agora. Tá? Isso aí é equivalente, ó, por definição de união generalizada, que o B ele é f de A, tá? E A, né, esse A que a gente pegou aqui, que está nessa união, está na união, está em algum desses x lambdas aí, ó. E A pertence a x lambda, né, para algum lambda pertencente a L. Ou seja, ele tá em algum dos x lambdas aí. Beleza? Então, eu vou destacar esse lambda, né? Eu vou botar um lambda asterisco, tá? Que é um lambda específico, né? O L, ele tem vários lambdas. Esse lambda asterisco é precisamente o lambda o qual, né, do qual ele indexa o conjunto cujo azinho está nesse x lambda asterisco aqui, tá? Para ficar bem específico. E aí o próximo passo agora seria o quê? Né? Seria ver a relação do A, do B com esse x lambda aqui asterisco. Tá? Então, o que que acontece? Olha que situação a gente está aqui. Ó. O B ele é a imagem de um certo A e esse A está dentro desse conjunto específico aqui. Ó. Tá? Então, isso significa, ó, tanto vai quanto vem, né? Por definição de imagem direta, tá? E o B ele pertence à imagem direta, tá? Desse x lambda asterisco aqui. Ó. Tá? X lambda asterisco, né, com esse lambda asterisco, ele é um elemento de L. Tá? É um dos elementos de L. Então, é aquela coisa. Então, se B ele pertence a um conjunto com essa cara aqui, ó, né? E, bem, agora é o seguinte, ó, mesmo esse lambda aqui, ó, indexando esse conjunto X aqui, ó, ele também agora ele serve de indexador para essa expressão toda aqui, ó. Tá?
Então, o que que acontece? Se o B está nesse conjunto aqui, f de x lambda asterisco, isso equivale, né, por definição de união generalizada, e o B ele vai pertencer à união desse conjunto específico com qualquer outra coisa, com todos os outros lambdas de L, né? A união de todos os f de x lambda, asterisco, tá? Opa, aqui não tem, tá, gente, asterisco. Eu vou até reescrever aqui, para não... Significa que o B, ele pertence... Minha canetinha está falhando. O nosso B, ele vai pertencer à união dos f's de x lambda com lambda variando em L, sabe? Só que, e quando esse lambda varia em L, isso está varrendo todos os lambdas de L. Em particular, em algum momento, esse lambda vai passar pelo nosso lambda asterisco aqui, que vai, né, fazer aparecer o nosso conjunto, do qual o B pertence. Portanto, por isso o B está na união de todo mundo aí. Porque ele está em um desses conjuntos com essa cara aqui, né? Beleza? E aí acabou-se, né? Então, fizemos aqui uma, duas, três, quatro equivalências e chegamos que um elemento que está do lado esquerdo é equivalente a dizer que ele está do lado direito também. E aqui a gente encerra aí a nossa prova aqui desse 3. Então, aí para vocês visualizarem a escrita geral, né? É isso aí. Ou então, exercício 10 e 13 resolvidos. Tá? Então, a pedidos, deixa eu só verificar se eu voltei aqui a gravação. Vamos gravando. Então, vamos aqui a 28 da exercício de funções. É provar que f é injetiva e se somente se vale essa diferença aí, né? De que o f da diferença é a diferença dos f's aqui, ó. Lembrando que esse a é exatamente o domínio da função. Então, isso aqui é como se fosse o x complementar, né? Ou seja, a imagem do complementar de um conjunto em relação a A, né, o domínio da f, é o complementar da imagem do f de x em relação a f de A, em relação ao conjunto imagem. Então, de certa forma, aqui é como se fosse a imagem do complementar e o complementar da imagem, com relação à imagem, né, complementares. Então, eu vou provar. Bem, é bom essas coisas aqui porque envolve, é bom para organização de demonstração, tá? Porque aqui, ó, o que é que a gente tem que fazer? Como é uma equivalência, a gente tem que provar ida e volta, né? Então tem uma ida aqui, ó, que eu vou estar provando aqui primeiro. E nessa ida, a gente tem que provar dupla inclusão. Tá? Então, deixa eu pegar uma canetinha aqui, né? Eu vou provar, isso aqui é a ida, tá? Nessa ida, a gente tem essa inclusão, que eu vou chamar aqui essa daqui. Pega um elemento aqui e prova que ele está aqui. E depois a gente tem que provar a segunda inclusão, né, que seria essa daqui, ó. E aí a gente encerra a prova da ida. E depois tem que provar a volta. Tá? Então, vamos lá. Então, na demonstração da ida, tem essa... Vou escrever de vermelhinho para ficar bonitinho aqui. Então, tem essa inclusão. Vou me dedicar primeiro a essa daqui, ó. Tá? Lembrando que a gente, na ida, a injetividade, caso a gente precise dela, a gente pode usar a qualquer momento, tá bom? Então, novamente, né, sendo coerente com a notação, como a gente está falando de f de um conjunto, pegar um elemento aqui, eu vou pegar e chamá-lo de bzinho. Tá? Eu vou pegar um bzinho aqui, ó, né? Aqui eu quero provar que ele está do lado de lá, tá bom? Então, um bzinho que está aqui, ó, que pertence a f de a menos x, tá? Isso implica, bem, como eu estou provando só uma inclusão, eu não vou precisar ficar preocupado com equivalência. Eu tenho que me preocupar mais em relação a se de fato o lado esquerdo equivale ao lado direito, implica, né, no lado direito. Então, eu vou estar caminhando aqui só com implicações aqui assim, tá? Então, isso aqui, por definição de imagem direta, né? E aqui eu posso até colocar volta, né, porque eu vou usar a definição equivalente.
Se o B está na imagem direta desse conjunto, ele é a imagem de alguém que está aqui dentro. Então, o B, ele é um F de A, né, para algum A que esteja dentro desse conjunto aqui em A menos X. Tá? E aí, agora eu vou usar aqui, ó, né, imediatamente aqui, eu vou usar a diferença, né, que esse Azinho vai estar aqui e não vai estar aqui. Então, isso aí é equivalente, por definição de diferença, tá? E o B, ele vai ser imagem de alguém, f de A, com A, ele pertence a zão, e esse A, ele não pertence a X. Beleza? Então, até agora não tem nenhum problema. É, se ele o que acontece aqui, ó, é que o B, olha só, o B aqui, ele é a imagem de um elemento que está nesse A, certo? Então, a gente pode dizer aqui o seguinte, olha só. Agora, a implicação ela vai ser só no sentido, tá? Eu vou usar a definição de imagem direta, tá? E observem vocês que, acho que aqui tem um detalhe importante, ó. O que dá para garantir aqui, ó? O B, ele é a imagem, aqui eu vou ter que dar muito mais explicação para esse passo aqui, ó, para não ficar um passo muito direto. O B é a imagem de um A e esse A está dentro de Azão. Por definição de imagem direta, a gente pode concluir que o B sim pertence a F de Azão, tá? Beleza? Então, olha só. É, em geral, gente, o B ser imagem, né, de um elemento, de um A, e não está num conjunto, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Imagina aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem um Bzinho aqui. Aqui está o domínio da F, que é o Azão, e tem um conjunto X aqui, ó. Eu acho que eu já fiz esse exercício em qualquer momento. Eu tô até lembrando desse desenho aqui, tá? Dizer que o B é a imagem de um elemento A que não está em X, ou seja, ele é a imagem de alguém que está aqui fora, tá? Isso não quer dizer que B está fora do f de x, gente. Não necessariamente. Tá? Ou seja, né? Ser imagem de alguém que está fora de x não impede que ele seja elemento de, né? A imagem de um elemento de x, né? A gente não pode garantir isso, né? Se ele receber a imagem de um x aqui, ó, tá? Um xzinho aqui, isso não contradiz essa coisa aqui, ó, tá? Ele é a imagem de um elemento que está fora de x, né? Aí não necessariamente ele não é imagem de ninguém x. O que vai fazer com que, de fato, ele não seja imagem de ninguém de x aqui, ó, ou seja, isso aqui vai ser impedido, tá? É a injetividade. Tá? Então, a injetividade, como esse B é a imagem de um elemento de A, né, que está fora de x, ele vai pertencer sim a f de A, né, a f de Azão, porque é a imagem de um elemento desse conjunto aqui. Só que ele não pode pertencer a f de x porque a função é injetora. Ele já é a imagem de alguém que está fora de x. Então, e o B não pode ser imagem de mais ninguém, porque não pode ter 2 indo para 1 por causa da injetividade. Tá? Então, eu tenho que escrever isso de forma clara, porque eu quero concluir isso aqui, ó. Que o B pertence a f de A e B não pertence a f de x, ó. É isso aqui que eu tenho que justificar. Por que eu cheguei a essa conclusão? Tá? Beleza? Então, eu vou escrever essa parte aqui, ó, eu não vou deixar assim, eu vou escrever assim, ó, eu vou fazer uma implicação, tá? Então, eu vou apagar isso aqui. A minha implicação, não vou colocar a explicação aqui em cima, e vou colocar a explicação ao longo do texto mesmo. Então, eu vou falar, ó, isso implica que B, vou escrever aqui, ó, que B pertence a F de A, né?
Aí eu vou escrever aqui, ó, pois B é f de A e A pertence a Azão, né? E B não pertence a f de x, e eu vou explicar aqui em seguida, né? Pois B é f de A, tá? A não pertence a x, tá? E F é injetora, tá? E F é injetora, beleza? Logo, né? Sendo mais específico, logo, né? Não pode, né? Não pode existir um xzinho pertencente a xão, tal que f de xzinho seja igual a b, pois neste caso, né? Pois neste caso, x né, é diferente de a e f de x seria igual a f de a, né? Porque o xzinho ele está dentro do xão e o a está fora, então eles não podem ser iguais. Então eles são diferentes e teriam a mesma imagem. E aí está justificado, né? E tudo isso aqui, essa escrita toda implica, tá? Então eu posso até abrir um parêntese aqui para fazer essas explicações, né? Isso aqui ocorre por causa dessa explicação e isso aqui ocorre, abrir um parêntese aqui, ó, para explicar o porquê dessa segunda etapa aqui, ó. E aí isso aqui, ó, e isso implica, e aqui a gente faz a por definição de diferença, ó, de menos, e o B está nesse conjunto e não está nesse. Então o B vai pertencer a f de A menos f de x, como a gente queria. Tá? Então, provamos essa inclusão. Eu não vou encerrar a prova aqui, ó, porque a prova ainda está sendo construída. Tá? Então, o que foi que a gente fez até agora? A gente está provando a ida. Na ida, a gente provou uma inclusão. Tá? Então, vou botar aqui ponto e vírgula aqui. Ó. Então, vamos provar agora a volta, essa outra inclusão aqui, ó, que ainda está na ida, né? Então, que se vale isso, vale essa identidade, igualdade, né? Então, vale a dupla inclusão. Então, para provar, observe que aqui a gente usou, né, a hipótese está sendo usada aqui, ó, a hipótese da ida, isso aqui, ó, né? A gente usou, pôde usar de que F injetora na, 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 nesse sentido de demonstração. É isso aqui é a hipótese, então é ferramenta que pode usar. Vamos lá. Provavelmente a injetividade, ela não precisa, nessa outra inclusão, essa hipótese aqui não vai ser necessária, tá? Eu acho que essa inclusão aqui, ela ocorre sempre. Isso está até na nossa lista já, ó, em algum momento, em algum lugar aqui, ó, tá? A, de que valha a diferença aqui, cadê aqui? Isso é um resultado geral, tá? Bem, tô achando que não. A imagem direta, cadê? Não tô achando, não. Ah, tá aqui, ó. É o 5, tá? Existe o 5. No geral, isso aqui vale, tá? Para qualquer conjunto, tá? Então, isso aqui eu já devo ter provado para vocês em algum momento, tá? Mas eu vou estar repetindo aqui para vocês, que é até fácil, tá? Então, essa volta eu vou pegar um Bzinho aqui, ó. Pegar um B aqui no conjunto que a gente inicial, menos f de x, a gente quer concluir de que ele está aqui, ó. Então, isso aqui implica, por definição de diferença, que ele está aqui e não está aqui, ó. Esse Bzinho pertence a f de A e ele não pertence a f de x, tá? Isso implica aqui, ó, por definição de imagem direta, né, está na imagem direta disso aqui é o B ser imagem, né, de alguém, né, nesse conjunto, no A, no Azão. Ele é f de A com A pertencente a Azão. Existe, né? Então existe esse Azinho, né?
Então, vocês podem escrever aqui, ó, para algum, né? Para algum azinho do azão. E essa segunda parte aqui, ó, como ele não está em f de x na imagem, ele não é imagem de ninguém daqui de x. E B, ele é diferente de f de x para todo x pertencente a x. Beleza? Né? Então, ele não é imagem de ninguém em x. Né? Aí eu vou abrir um parêntese aqui para fazer uma explicaçãozinha. Assim. Em particular, ó, né? Em particular, vírgula, note que isto implica, né? Isto implica que tem o B, ele é a imagem de um A do azão. O B, ele não é imagem de ninguém de x. Então, o que é que a gente conclui? Que esse azinho não pode estar em x. Isso implica que azinho não pertence a x. Beleza? Então, essas duas coisas implicam nessas duas informações. Eu abri um parêntese para fazer uma observação de que isso com isso significa que o azinho não pertence a x. Né? Então, e aí é o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma implicação e resumir isso aí, ó. Então, isso implica, né, que o B ele é f de A, né, com esse Azinho pertencente a Azão e esse Azinho não pertencente a X. A explicação já até dele. Essa explicação poderia ter até ficado depois aqui. Mas como eu fiz antes, agora já dá para entender por que eu escrevi isso aqui. Ó, tá? Bem, e aí isso aqui implica, né, por definição de diferença, que o B ele vai ser f de A, né, com... Bem, esse Azinho está no Azão e não está no X. Então, ele vai estar em A menos X. Ó, tá? Isso aqui implica, né, ou seja, ele é a imagem de um elemento que está nesse conjunto aqui. Ó. Então, por definição de imagem direta, né, o B pertence a f disso aqui, ó, a f de A menos x. Que era o que a gente queria, né? Pegar um elemento aqui e colocar ele do lado esquerdo. Então, centralizar aqui a folha na janela para vocês verem. Então, aqui a gente encerrou uma primeira parte, né? Bem aqui, ó, primeira parte da inclusão. Aqui a gente está encerrando uma segunda parte, que é da dupla inclusão. Tá? Encerramos aqui. A prova não está encerrada ainda. A gente encerrou, portanto, a ida. A ida está aprovada. Que se F é injetora, vale essa dupla inclusão. A hipótese foi usada aqui e aqui, isso aqui vale sempre, né? A gente nem precisou da injetividade para provar isso aqui. Tá? Então, agora a gente vai provar a volta. Então, vou escrevendo aqui a volta. A volta é o quê? Ó? A volta é provar. Então, na volta, para provar a volta, a gente quer provar a injetividade assumindo essa hipótese aqui. Ó. Ou seja, para qualquer conjunto, subconjunto de A, vale essa identidade aí. Ó. Né? Isso, como ferramenta, a gente quer provar a injetividade. Só que eu vou provar a injetividade, essa volta por contraposição. Tá? Eu acho que por contraposição. O que é uma prova por contraposição? Eu não vou provar que isso implica nisso. Né? Eu vou chamar isso aqui de P, por exemplo. Né? De P e isso aqui é o nosso Q. A gente quer provar que P implica Q. Né? Em vez de provar isso, eu vou provar, né, essa frase lógica equivalente a não Q implicar em não P. Tá? Então, e é a mesma coisa, né, logicamente. Então, eu vou provar que não isso implica em não isso. E a gente estaria provando que isso implica isso. Tá bom? Então, eu vou me concentrar em provar o quê? Ó? Que se F não é injetora, eu vou estar escrevendo exatamente o que a gente vai provar, isso vai implicar... O que é negar isso aqui, gente? Se F não é injetora, isso implica o quê? Ó? Bem,
Isso aqui está dizendo para a gente que essa igualdade vale para todo subconjunto de A. Então, negar isso aí significa o seguinte, ó, que existe um subconjunto de A do qual isso aí é falso. Então, a gente tem que provar que existe um subconjunto, um X contido em A, né, tal que o F de A menos X é diferente de F de A menos F de X. A gente teria que exibir uma situação, exibir um X, né, que satisfaça essa propriedade disso ser diferente disso. Beleza? Então, é aqui que a gente vai se concentrar agora. Vamos lá. A F não sendo injetora, como a gente tem o A aqui, ó, eu vou fazer um esboço aqui, né? Tem o conjunto A, tem o conjunto B aqui, a F está vendo aqui, ó. Então, se ela não é injetora, então existem A1 diferente de um A2 com a mesma imagem aqui, ó. Tá? Que tem indo para o mesmo B aqui, ó, vamos dizer assim. Né? Isso aí existe. Existem dois elementos distintos em A, e aí eu estou exibindo eles aqui, digamos que sejam um A1 e um A2, são distintos com a mesma imagem. Tá? Como é que a gente prova que existe um X contido em A, que isso aqui é diferente? Tá? Eu vou tomar X como sendo esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto unitário aqui, ó. Esse X aqui acho que vai funcionar. Tá bom? Beleza? Vamos ver aqui, ó. Observem comigo aqui como esse X, ó, quem é X? Ó? Eu vou tomar... Bem, esses dois elementos existem. Tá? A1 e A2 diferentes com a mesma imagem. E eu estou tomando o X igual a um conjunto unitário que é o A2. Vamos fazer a conta, né, dessa coisa aí, ó. Observem por que esses conjuntos, de fato, vão ser diferentes. Tá? O que é o f de A menos x? Ó? Tá? O f de A menos x... Tá? Primeiro, o A menos x, gente, é todo o conjunto A menos o A2. Tá? Certo? Então, o A menos x é tudo que aqui é diferente do A2 aqui, ó, em A. Então, o que acontece? Dentro desse conjunto, a gente tem o A1. O A1 pertence, ó, ao A menos x. Então, quando a gente for olhar para a imagem de todos os elementos desse conjunto, o que é que a gente vai concluir? Que o B está nessa imagem. Então, o nosso elemento B daqui, ó, ele pertence a f de A menos x. Tá? Beleza, então isso é a primeira conclusão. Então, o B, ele está aqui, ó. Ele está do lado esquerdo. Só que agora eu vou provar que o B não está do lado direito. Tá? Por que o B não está do lado direito aqui? Ó? O que é o f de A? O f de A é a imagem de todos os elementos de A. Em particular, olha só, o A1 ele pertence à azão. Então, se ele pertence à azão, a imagem, né, dos elementos de A, e o A2 também, né? O B certamente está aqui, ó. Né? O B ele pertence a esse F. Olha, o B pertence a F de A. Porque ele é a imagem tanto do A1 que está aqui, quanto do A2. Então, certamente ele está aí. Ó. E o B também pertence a f de x. Ó. Certo? Ele está no f de x. Por quê? Porque ele é a imagem do A2 que está aqui dentro. Então, se ele está nesse conjunto e está nesse conjunto, ele não vai estar na diferença. Porque o que significa um conjunto, né? Esse conjunto menos esse? É a gente pegar esse conjunto e retirar dele a interseção entre os dois. Que fica só o que está aqui e não está aqui. Ó. Portanto, né? Isso aqui implica ó, que o B ele não pertence a f de A menos f de x. Então, como ele está do lado esquerdo, né, e não está no lado direito, esses conjuntos são iguais. Então, a gente tem essa informação junto com essa, mais essa daqui, ó, né, essas duas coisas implicam
que o f de A menos x é diferente de f de A menos f de x. Porque tem um elemento que está aqui e ele não está aqui, que é o B. Bom? E aí, sim, isso aqui prova, encerra a volta. Tá? Então, a gente né, se ela não é injetora, a gente exibiu um conjunto do qual a identidade, essa identidade, a igualdade não vale, portanto, vale a diferença. E a gente conclui a prova da volta. Agora sim, tá? A gente, né, coloca aqui uma marcação para encerrar a demonstração completa, que é a ida e a volta. Né? A ida aqui provando a dupla inclusão e a prova da volta, né, feita por contraposição, e aí encerra essa prova aí. Bem?